Boa noite. É uma alegria tremenda estar num lugar onde eu vejo pessoas literalmente interessadas em estudar a Bíblia. Porque para estar aqui, debaixo de chuva e de frio, vocês realmente estão interessados e isso alegra, aquece o meu coração literalmente nessa noite. Como eu chamo de Neto, Pastor Neto, né? Tem que chamar Pastor Neto. Foi alguém que me ensinou bastante, que me socorreu. Eu lembro a primeira vez que eu estava interpretando, tremendo que nem vara verde, e o Neto foi aquele que me ajudou com soprando ali algumas palavras teológicas que estavam difíceis de ser compreendidas na minha primeira conferência. E tive o prazer de desenvolver uma amizade com ele desde então, e fico feliz de estar debaixo da soberania de Deus, estar com vocês aqui, isso muito me alegra. Só para eu ter uma ideia, eu gostaria de saber quantos estudam história da igreja na Charles Spurgeon, levanta a mão. Ok, então vocês já estão mais ou menos acostumados, eu vejo que alguns levantaram a mão com caneta na mão, o que é ótimo. Quero incentivar você a anotar. Uma pesquisa da 3M foi realizada há um tempo atrás e eles descobriram que, para a infelicidade pastoral, quando você assiste uma palestra, isso inclui uma pregação, uma aula, qualquer coisa do tipo, e você não anota, você guarda de 3% a 7% do que você ouviu. Então, pastores, vocês já sabem disso, como é triste aquilo que a gente fala, por que a gente tem que repetir, né? Quando você anota, esse número pode subir de 55% até 73%. Então, eu quero incentivar você, do seu jeito, a anotar. Eu sei que tem gente que é voraz, que consegue, que nem aqueles escrivões, né, de tribunal, escrever tudo, absolutamente tudo. Eu não consigo. Mas anote aquilo que facilita para você. Aqui nós vamos colocar alguns slides que vão ajudar você a entender a condução, não vai ter muita coisa, mas é para você olhar para os slides e ver aquilo que melhor facilita você de memorizar aquilo que nós estamos estudando, tá bom? Hoje nós vamos lidar com aquilo que você pode ver aí sobre o contexto histórico do Sínodo de Dort, por que ele aconteceu. Aqueles que são meus alunos já ouviram um pouquinho a esse respeito, hoje nós vamos entrar com um pouquinho mais de detalhes. E eu quero começar esse momento fazendo a seguinte pergunta, que está no meu slide 2 aí. O que é ser reformado? Por quê? Porque hoje em dia, o que acontece? Existem variadas respostas, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que é conectado por conta desses aparelhinhos aqui, né? Algumas pessoas, como eu coloco aí no ponto 1, vão dizer que tudo que vem da reforma protestante faz de você um reformado. Aí, 5 solas. Eu imagino que são expressões que vocês conhecem, né, que vocês já ouviram falar. Pastor, a nossa igreja é reformada, nós cremos no sola escritura, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e que nós somos justificados somente pela fé, nós cremos na graça. E aí começa aquele discurso todo em cima dos 5 solas. A gente crê que Cristo é nosso único mediador e que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus e por isso nós somos reformados. Os 5 solas, como eles são conhecidos, são uma espécie de um resumo do pensamento reformado, né? Daquilo que surgiu em oposição ao catolicismo romano, tá? Mas nós perdemos de vista que isso deveria ser uma característica de todo protestante, não apenas do reformado. Se você diz que você crê no Evangelho de Jesus Cristo, você deveria crer nos 5 solas. Então isso não faz de você exclusivamente um reformado. Aí tem gente que tem um outro parâmetro para dizer que ser reformado é o parâmetro tradicional. Não, lá a nossa igreja ela é tradicional,
a pregação é expositiva, né? Não, Eurico Zwinglio começou pregando lá na Suíça expositivamente a partir de Mateus capítulo 1, então nós somos reformados, aqui a gente prega expositivamente. Queridos, esse anseio é ótimo, ele é muito bom, mas ele não é definidor do que é ser reformado. Tem gente que vai apontar para outras coisas como sendo tradicionais, né? Como aquilo que define o que é ser reformado. Não, a minha igreja tem coral, pastor, e aí lá sim a gente tem uma confissão de fé, então a gente estuda a confissão, o nosso culto é formal, a nossa liturgia é bem tradicional, então assim, nós somos reformados. Mas isso também é uma visão minimalista do que é ser reformado. Outro parâmetro que tem permeado aí, principalmente o nosso século, né? É muito popular entre os jovens teólogos, aqueles que consomem livros que falam de cosmovisão reformada. O povo que lê Abraham Kuyper, que lê Herman Doivert ou Herman Bavinck, que fala, não, eu sou reformado, porque eles têm uma cosmovisão calvinista holandesa que ganhou espaço hoje em dia no debate cristão, porque propõe uma perspectiva mais ampla, esse engajamento social que eles propõem, e por isso eu sou reformado. De novo, será que só isso é ser reformado? Um dos parâmetros mais comuns, que é o que a gente vai ver hoje, é se identificar como reformado por crer nos 5 pontos do calvinismo, né, que foram desenvolvidos na cidade de Dort, na Holanda, o Sínodo de Dort, né, que foi esse movimento em resposta aos 5 pontos propostos pelos remonstrantes ou arminianos, né, que é o que nós vamos ver amanhã. Então, os teólogos de Dort, eles estabeleceram um documento soteriológico respondendo aos 5 pontos propostos pelos remonstrantes, pelos arminianos, que ficou conhecido como 5 pontos, primariamente os 5 pontos de Dort, depois os 5 pontos do calvinismo. Então, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, então sou reformado. Será que é só isso? Um quinto parâmetro que eu coloquei aí é o que muita gente chama, né, desses movimentos neopuritanos, que me permita a correção, é um termo muito infeliz, que virou rótulo para designar qualquer pessoa que é mais conservadora que você. E às vezes não tem parâmetros muito objetivos, geralmente esse povo defende aquilo que é de interesse próprio, né? Por exemplo, eu já ouvi a ideia de que a gente só pode cantar salmos no culto, né? A famosa salmodia exclusiva, ou que mulher não pode ter parte absolutamente nenhuma no culto, apenas homens, e coisas desse tipo, tá? Eu confesso que isso, além de me entristecer, não define o que é ser reformado. Já ouvi também alguns nós cegos, como diria meu professor, dizendo que não, só a denominação X ou a Y ou a Z é reformada. Desculpa, gente, mas isso é uma tremenda ignorância bíblica e histórica. Pensa comigo, aqueles de vocês que já estudaram um pouquinho, vocês lembram de Jonathan Edwards, George Whitefield e Charles Spurgeon, né, ou Charles Spurgeon, que é o nome da nossa escola. 3 pessoas que tinham uma certa afinidade, obviamente a distância aí com Spurgeon era um pouco mais longa, né, em termos de data, mas Edwards gostava de George Whitefield, tá? Whitefield gostava de Jonathan Edwards, e Spurgeon, ele gostava dos dois. E os 3 eram de denominações completamente diferentes, tá? Um era congregacional, outro era metodista, por assim dizer, e o outro era batista. Para mostrar que eles defendiam algumas bandeiras e tinham algumas afinidades que eram tão fortes, que eles tinham mais proximidades com esses irmãos, pensando, por exemplo, em Spurgeon. Spurgeon tinha mais proximidade com Edwards e com Whitefield do que com irmãos da sua própria denominação no seu século. Então, uma denominação, ela não é detentora do rótulo reformado, tá? Eu quero ser simples, sem ser simplista, mas propor que teologia reformada é a teologia que segue
a linha ou o parâmetro dos teólogos suíços. E aqui eu estou me referindo mais especificamente a Zwinglio, Calvino, Teodoro Beza e outros que seguiram nessa mesma esteira. Tá? Quais são os elementos que nós hoje, por exemplo, podemos olhar, e aqui eu estou falando a partir do século XVII, que marcaram a teologia reformada, que se estendeu especialmente na Holanda, que é o que nós vamos ver aqui nessas duas palestras. O elemento que obviamente é mais evidente de uma teologia reformada é a soteriologia que veio de Dort, tá? Marcada pelos 5 pontos do que hoje a gente chama de 5 pontos do calvinismo, mas é um termo também que não está muito correto, vocês vão entender o porquê, tá? Calvinismo hoje é sinônimo de teologia reformada, mas não compreende tudo que é teologia reformada, ok? Tranquilo até aqui? Então, uma grande parte do que hoje nós chamamos de teologia reformada é uma soteriologia marcada por esses 5 pontos de Dort, tá? Daquilo que também ficou conhecido como tulipa, por causa do acróstico em inglês tulip, tá? Então o sínodo de Dort lidou com o campo da teologia, da soteriologia. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Soteriologia. O que é soteriologia? São 2 palavrinhas aí. Soteria, que vem aí de salvação, ou quem nasce em Salvador é o quê? Não é salvadorense, é soteropolitano, tá? Então alguém que nasce em Salvador é alguém que vem da cidade da salvação, seria mais ou menos isso. E logia, estudo, então estudo da salvação, tá? Então foi isso que foi desenvolvido no sínodo de Dort. Para isso, eu quero ver com vocês por que esse sínodo precisou acontecer, a necessidade desse debate, do sínodo que aconteceu no meio de uma época turbulenta, tá? Por causa das ideias primárias aí de Jacó Armínio ou Jacobo Arminius, depende se você quiser falar bonito, tá? E dos seus alunos, dos seus seguidores, que ficaram conhecidos aí como remonstrantes, vocês vão entender por quê. Mas quem que era Armínio? E aqui eu quero começar com uma correção que precisa ser feita, principalmente no âmbito que nós estamos. Armínio, ele era um pastor piedoso, ele era alguém consagrado, ele era um homem estudioso, ele era profundo nos seus escritos, ele era um mestre. Ele foi professor na Universidade de Leiden, universidade essa que era calvinista, que seguia justamente a trilha desses teólogos suíços. Ele chegou a ser reitor dessa universidade, um homem extremamente respeitado, não só por aquilo que ele ensinava. Ele não era o que ficou conhecido como teólogo de gabinete. Ele não ficava só na cadeira dele, confortável, estudando teologia. Ele era alguém que a história mostra que socorria pessoas. Na época de crises sociais, e você que estuda a história da igreja, você sabe do que eu estou falando, ele ajudou muitas pessoas doentes. Ele se dedicava a essas pessoas, ele visitava pessoas. A história mostra que ele foi um pastor muito piedoso. Armínio, ele nasceu em 1560, e logo depois, 4 anos depois, Calvino morreu. Então, para tirar um outro mito da sua cabeça, eles nunca nem se encontraram, tá? Eles nunca tiveram debate, eles nunca, ok? Armínio tinha 4 anos quando Calvino morreu. Então, eles nem se conheceram. Mas Armínio admirava Calvino extremamente. Ele achava que Calvino era o maior exegeta, alguém incomparável na sua capacidade hermenêutica. E Armínio, ele morre cedo, né? Ele morre com 49 anos, mas ele foi alguém que estudou extremamente aquilo que Calvino produziu. E a necessidade do sínodo, como eu falei, veio por causa da ideia ou das ideias de Armínio que foram expandidas pelos seus seguidores, como você vê aí no ponto B, eles foram chamados ou reconhecidos como remonstrantes, por terem produzido em 1610, depois que Armínio morreu, coitado, né, um documento chamado Remonstrância. Remonstrância significa contestação, tá?
Então eles contestaram uma determinada doutrina, por isso que eles ficaram conhecidos como remonstrantes. O sínodo, sendo calvinista, eles condenaram o arminianismo, o sínodo condenou o arminianismo, e como resultado, pastores e mestres arminianos foram depostos e banidos do país. E aí você deve estar pensando, puxa vida, tão radical, precisa chegar a esse ponto? Por que o tratamento foi tão severo? Primeiro porque eles foram removidos, né, das suas igrejas, depostos dos seus cargos, porque eles tinham assinado um documento se comprometendo a ensinar as doutrinas calvinistas, e eles romperam com isso. Então, eles não podiam mais pastorear na Holanda, e eles foram banidos do país. Por quê? Por razões políticas que nós vamos entender daqui a pouquinho. O que aconteceu? Eles foram expulsos da Holanda, aí o arminianismo, ele migrou para a Inglaterra, principalmente ele começa a ganhar força ali no avivamento com John Wesley, que foi o pai do metodismo. Ele era arminiano convicto, ele realizou uma obra evangelística fantástica, e com isso o arminianismo ele começou a ganhar força na Inglaterra, e no século XVIII ele se espalha inclusive nos Estados Unidos, tá? Aí você se pergunta, né, por que o arminianismo ele é tão forte hoje no Brasil? Tá aí a resposta. Embora hoje em dia parece que por conta da internet, bons professores que nós temos, influências que são bons estudiosos, têm propagado doutrina reformada na internet, mas o que aconteceu naquela época? O impacto da pregação de John Wesley e da presença dele na formação teológica americana fez com que missionários americanos que viessem ao Brasil começassem a propagar essa mesma teologia. Os meus avós, por exemplo, os meus pais, eles foram evangelizados por americanos que vieram aqui e começaram a fazer um trabalho missionário, todos eles com inclinações arminianas. Por isso que o número de igrejas arminianas no Brasil é gigantesco, é uma maioria esmagadora. Tá? E antes de prosseguir, eu queria, nesse ponto aqui, fazer uma exortação para todos nós, uma notinha de rodapé. A gente está aqui falando sobre o Sínodo de Dort, os 5 pontos de Dort, ou 5 pontos do calvinismo. Nós defendemos isso com convicção, mas não é por esse fato que nós devemos desdenhar os nossos, presta atenção nessa expressão, irmãos arminianos. Ninguém é salvo por crer nos 5 pontos do calvinismo. Nós somos salvos por crer no Evangelho de Cristo, pela graça por meio da fé. Então, por favor, se você se denomina soteriologicamente calvinista, jamais desdenhe ou diga que um arminiano não é salvo pelo simples fato dele ser arminiano. Porque hoje em dia, infelizmente, na internet, tem muita gente fazendo isso. E é triste, e eu já vi isso pessoalmente também. Se você pensar, por exemplo, quantas pessoas foram salvas antes da carta aos Romanos ser escrita? A carta aos Romanos é base de muita coisa que a gente vai defender aqui, daquilo que Dort estabeleceu. Essa carta foi escrita no ano 57 da era cristã. Quantos crentes nasceram de novo? Pensa no ladrão da cruz. Ele não leu Romanos, mas ele está lá com Cristo no paraíso. Ele não leu Efésios, como o pastor Antônio Neto leu aqui, Efésios 1, Efésios 2, que é carregado de Hebreus que tem tanta coisa fantástica. Eles não leram esses livros, mas eles foram salvos, estão com o Senhor. Eu estou falando disso porque a gente tem que aprender também com a história. Eu mencionei aqui John Wesley, né? Falei que ele era um arminiano convicto. Ele era amicíssimo de quem? De George Whitefield, que era o quê? Calvinista roxo. Uma amizade fantástica entre um arminiano e um calvinista. George Whitefield, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu,
Dizem que ele morreu de tanto pregar. Alguém que pregava para dezenas de milhares de pessoas sem microfone, eu não consigo imaginar isso. E fico pensando até que tem algo sobrenatural nisso, porque a história diz que ele pregava para mais de 50 mil pessoas sem microfone. Eu fico imaginando como é que isso é fisicamente possível. E eles eram amigos. E aí um nó cego chegou um dia para George Whitefield e falou assim: você acha que a gente vai ver John Wesley no céu? Porque ele é arminiano, ele não cria na eleição, não cria nos 5 pontos. E aí George Whitefield respondeu: não, eu não vou vê-lo no céu, porque ele vai estar tão perto do trono da graça de Deus, que eu não vou conseguir colocar os olhos nele. Que isso sirva de motivação para nós. Você sabe quem que pregou no funeral de George Whitefield? John Wesley. Nós temos que discordar em paz, lembrando que o evangelho que nos une é maior do que determinadas questões teológicas. Muito menos chamar uma pessoa assim de herege, só porque ela não compactua das mesmas posições teológicas que a minha, a menos que a posição teológica dessa pessoa infrinja o evangelho. Aí sim. Se toca no evangelho, aí você pode ligar a luz vermelha e falar: aí não. Se não, respeitosamente discorde. Quem aqui, por exemplo, é batista e não ouve um irmão presbiteriano que expõe a palavra de Deus de forma brilhante? Nós discordamos da maneira com que eles batizam, com que eles fazem governo de igreja, mas será que a gente não é capaz de aprender com eles? A gente tem que aprender a dialogar de uma forma bíblica, de uma forma sã, que faça com que o evangelho avance e não retroceda. Ok? Tranquilos até aqui? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do contexto histórico por trás do Sínodo de Dort. Um pouquinho de história. O que aconteceu em 1492? Descobrimento do quê? Não é do Brasil, hein, gente? É da América. Quem é que descobriu a América? Ufa, ainda bem que vocês não falaram Pedro Álvares Cabral. Cristóvão Colombo. Sob a autoridade e financiamento de quem, gente? De qual país? Da Espanha. E quem que era a rainha da Espanha naquela época? Isabel de Castela, a católica, ferrenha, roxa, esposa aí de Fernando de Aragão. Dizem que ela era o cérebro da coisa e ele era o músculo, ele era o guerreiro, né? E na cabeça deles, que receberam o título aí de reis católicos, só tinha uma forma de criar um reino feliz. Como? Colocando todo o seu reino debaixo da cruz católica. Você tem que entender que a Espanha, nessa época, ela estava saindo de 800 anos de domínio árabe. Os árabes, eles terminaram a conquista da Península Ibérica por volta aí do ano 732. Quem fez história da igreja está lembrando disso aqui. A famosa batalha de Tours, ou, eu não sei falar francês, tá? Se tiver alguém me corrija aqui, Poitiers, foi aquilo que impediu os muçulmanos de seguirem invadindo a Europa, mas eles conquistaram a Península Ibérica. O libertador da França foi um homem chamado Carlos Martelo, que impediu que eles continuassem subindo aí pela Europa. Então a Península Ibérica ficou nas mãos aí dos muçulmanos durante mais ou menos 800 anos. Eu estou falando Península Ibérica, tem algumas pessoas me olhando com cara de interrogação. Vocês sabem que eu estou falando Península Ibérica? De quais países que eu estou falando? Portugal e Espanha, tá? Então vamos lá. Essa faixa ficou, então, para vocês é desse lado aqui, né? Essa faixa, Península Ibérica, Portugal abre para a Espanha aqui, e a Espanha tem uma ponte para a França. Da França abre para o continente europeu.
Então, se os muçulmanos avançam para o continente europeu pela França, nada iria parar isso. Por isso que Carlos Martello é tão venerado na França, justamente por causa disso. Ele foi o libertador da França. Aí agora, voltando aí em 1492, na época aí que Isabel a Católica governou, ela conseguiu reconquistar toda a península de volta para o catolicismo, depois de 800 anos de domínio muçulmano. Tenta entrar na cabeça uma coisa que eu preciso que vocês façam. Não olhe para a história com os seus olhos do século 21. Tente entrar na mente dessas pessoas que viviam naquele contexto, senão você não vai conseguir entender a história direito. 800 anos de Islã. É a mesma coisa quando a gente está estudando a Bíblia e é muito rápido, né, para criticar o povo de Israel que acabou de sair do Egito e constrói um bezerro de ouro. Gente, 400 anos daquilo. Era aquilo que eles faziam, era aquilo que eles sabiam fazer, aquilo estava na corrente sanguínea deles. O banana ali foi Arão, a culpa foi de Arão, mas o povo, era o que o povo sabia fazer. Da mesma forma que, eu não estou justificando o pecado deles, tá? Eu só estou dizendo o que estava na mente deles, para que eles fizessem o que eles fizeram. Para vocês entenderem agora o que estava na mente de um espanhol. E por que ele é tão veemente naquilo que ele faz, ou naquilo que ele fez. Agora, com a queda de Granada, ali no sul da Espanha, toda a Espanha virou católica. E que tipo de catolicismo? Um catolicismo radical. O santo católico que eles veneravam era Santiago Matamouros. É verdade. Ele era um santo montado num cavalo com uma espada na mão, pisoteando a cabeça dos muçulmanos, os mouros, tá? Essa é a estátua dele. Se você for, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir para a cidade de Santiago de Compostela e entrar na Catedral de Santiago de Compostela, você vai ver a estátua de Santiago pisoteando a cabeça dos mouros com uma espada na mão, matando os mouros. Por isso que o espanhol ele é tão apegado ao catolicismo, por isso que é tão difícil fazer missões na Espanha. Estava comentando hoje, se você acha que é difícil lidar com católico aqui no Brasil, vai para a Europa para você ver. É muito pior, tá? Não só na Espanha, estamos falando de toda a Península Ibérica, tá? É por isso que, por exemplo, os portugueses, quando eles chegam no Brasil, e eles vão obviamente, né, tentar fazer aquele contato com os índios, e veem os índios adorando o quê? Tudo menos Jesus. Vão adorar o sol, vão adorar a árvore, vão adorar isso, aquilo. Então, na cabeça do espanhol, o que eles são? Infiéis. O que infiel na cabeça deles tem que acontecer? Ele tem que morrer. Então, para a gente poder entender a história, a gente tem que entender o que estava acontecendo na cabeça dessas pessoas. Isabel, Fernando, eles entendem que o caminho é catolizar, de forma romana, todo o mundo. Aí sim a coisa vai para frente. Então é aí que eles estabelecem a Inquisição Espanhola, principalmente falando na Espanha, dizendo o seguinte: o nosso país é de uma fé só, a fé católica. Aí você está perguntando, o que isso tem a ver com Dort? O que isso tem a ver com o Sínodo de Dort? Isabel teve um filho chamado Carlos V, tá? Ele foi o imperador com quem Lutero compareceu lá na Dieta de Worms, lembra? Que falou para Lutero se retratar, e ele falou: eu não vou me retratar porque a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Era ele. Carlos V, ele dominou a Frísia, que é norte da Holanda, região bem fria ali, que é perto da região de Dort, tá? Ele também dominou os Países Baixos, foi alguém que foi muito bem sucedido nas suas conquistas, século XVI ainda, tá? E ele, ao conquistar, tudo que ele conquistava, ele impunha a fé católica para aqueles holandeses. Agora, para o holandês, o catolicismo era a religião do opressor, a religião do inimigo que está invadindo o meu país. Por que isso? 1550, calvinistas holandeses eles se refugiaram na Inglaterra.
O jugo na Holanda estava pesado demais debaixo de Carlos V, e eles queriam exercer a fé protestante deles. Depois de Carlos V, veio um homem chamado Filipe II, e ele passou a governar a Espanha e os Países Baixos e boa parte da Holanda, oprimindo ainda mais do que o seu pai, com a fé católica. Eles já tinham sofrido com Isabel, sofrido com Carlos V, agora estão sofrendo com Filipe II. E os holandeses, eles não gostam dos espanhóis, não gostam da religião dos espanhóis, e eles se sentem cada vez mais sufocados. Aí, em 1559, um holandês chamado Guido de Bresse, depois de se refugiar na Inglaterra, frequentar uma igreja para refugiados holandeses lá, ele fica encantado com a teologia que ele aprende, e ele decide ir para Genebra, estudar com Calvino, estudar com Teodoro Beza. Ele estuda e volta para a Holanda como um pregador calvinista, alguém que teve um impacto tremendo na Holanda. E aqui eu estou falando, isso aqui é ainda início da reforma protestante. Tá? Ele vai para a Holanda, prega, alguém que era conhecedor da teologia reformada, volta para o seu país, é fiel na exposição da palavra, só que ele acaba morrendo debaixo da Inquisição espanhola. Então, cada vez mais o povo espanhol está vendo que os católicos são nossos inimigos mortais. Além de discordar de uma teologia que nós cremos ser a verdadeira, eles nos matam, eles nos odeiam, eles são literalmente nossos inimigos. Tá? Continuando, no mesmo ano, Filipe II, ele deixa a Holanda, ele se transfere para a Espanha, e nesse mesmo ano ele promove uma implantação da Inquisição espanhola, agora de forma plantada nos Países Baixos. E isso foi responsável por milhares de execuções. Ou seja, o ódio holandês contra a Espanha e contra o catolicismo ficou ainda maior. E antes de morrer, foi interessante porque Guido de Bresse, ele escreveu a Confissão Belga, 1561, que se torna aí um dos pilares da Igreja Reformada Holandesa. Isso aí está na internet, se você quiser depois digitar, Confissão Belga, ler, estudar, vale a pena. É uma confissão calvinista. Agora entenda, quando eu falo calvinista, ela é de linha reformada, daquilo que estava sendo ensinado teologicamente na Suíça. Aí você vai pensar assim, tá, mas então você está falando de eleição? Não. Se você pegar, por exemplo, as Institutas de Calvino, que é a obra magna, não a maior, mas a obra magna de Calvino, você vai perceber que dos 4 volumes, só no volume 3, ele fala sobre eleição. Não era a ênfase dele, assim como não é a ênfase da Escritura. Para você ter uma ideia, eu já tive do lado desse comentário, ele escreveu um comentário bíblico completo, que dá mais ou menos 1,5 metro de altura. Ele não ficou falando sobre eleição nesse comentário, ele comentou aquilo que a Escritura fala. O que aconteceu foi que a doutrina calvinista, ela se transformou hoje no que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo, por causa de Dort. E Dort se apoiou no quê? Naquele que era o maior exegeta da época, que era Calvino. Mas Calvino não ensinou os 5 pontos do calvinismo em Genebra. Ele ensinava teologia reformada. Então, só para a gente fazer uma distinçãozinha e não confundir as coisas. Então, a Confissão Belga, quando eu falar calvinista, agora você está entendendo o que eu estou falando, tá? Ela era uma confissão calvinista. E 2 anos depois é publicado o Catecismo de Heidelberg, na Alemanha, 1563, que um pouco tempo depois já foi traduzido para o holandês. Então agora tem 2 documentos que formam a identidade da igreja holandesa, a mentalidade teológica do país. Por quê? Se você é um holandês, você é um calvinista. E o que tem na época? Ou você é calvinista ou você é católico. Não tem, esquece aqui, eu estou
não estou pensando em Islã ou qualquer outra religião, eu estou falando aqui de Europa, tá? Então, ou você é católico ou você é calvinista. Lembra, calvinista é um sinônimo de teólogo protestante, tá? Não 5 pontos, ok? Aí Calvino morre, 1564. E em 68 começa a famosa, aí coloquei na tela, a Guerra dos 80 anos pela independência da Holanda. O que estava na cabeça dos holandeses? Nós temos que nos libertar dos católicos. A gente não pode ficar mais morrendo por causa da Inquisição espanhola. A gente quer independência para a gente poder viver a liberdade da nossa fé. E essa guerra foi iniciada aí por nobres holandeses descontentes, né, por esse regime opressor de Filipe II. Aí, em 1579, foi proclamada a República Unida da Holanda, no meio da guerra. Claro, não é uma guerra ininterrupta, tá? Mas é uma guerra que perdura por 80 anos. E os conflitos entre holandeses e espanhóis vai continuar até o quê? 1648. Para você saber que o Sínodo de Dort aconteceu enquanto essa guerra estava acontecendo. O Sínodo de Dort vai acontecer em 1618, tá? Enquanto tinha esse conflito aí entre Holanda e Espanha. Muito bem, aí a igreja protestante holandesa, em 1586, ela adota a norma de que os seus ministros, os seus pastores, os seus presbíteros, eles deveriam subscrever ao Catecismo de Heidelberg. Ou seja, a Holanda, ela se define literalmente, neste momento, como inimiga da fé católica. Até porque ser católico era ser anti-holandês, era ser inimigo da pátria. Para você ver como questões políticas estavam ligadas diretamente a questões teológicas. Aí tem, em 1558, né, aquela derrota famosa da invencível armada espanhola, né, quando eles foram derrotados pela marinha inglesa, e com isso o poderio militar da Espanha entra em declínio, e a Espanha começa a se enfraquecer. Ela gastou muito dinheiro com isso, e agora perdeu também muitos homens, e em 30 de outubro de 1608, foi um timing ruim, tá? Armínio, ele expõe a sua declaração, chamada de Declaração de Sentimentos, diante dos Estados Gerais da Holanda. De novo, ele fez isso diante das autoridades políticas, para você ver como é que as coisas estavam ligadas, tá? Pior momento para ele fazer isso, ele não tinha que ter feito isso. Por quê? Porque o que ele apresentou conflitava com o calvinismo. Entre na mente do espanhol, do holandês aqui. Se conflita com o calvinismo, esse homem é o quê? Meu inimigo. Assim, de novo, a gente olha para a história e fala, nossa, que duro. Será que tem que ir a esse ponto? Será que tem que odiar? Será que tem que... Gente, era uma questão de guerra para eles. Para eles é o seguinte: se eu me afasto do calvinismo, eu sou traidor da pátria. O calvinismo não é só uma questão teológica, é uma questão de patriotismo. É a fé da pátria, a bandeira teológica da pátria contra o catolicismo, tá? Como é que isso se dava? Se você observar, deixa eu fazer um negócio aqui, como está apresentando aqui fica um pouco mais fácil. Eu vou ler aqui para vocês entenderem a proximidade daquilo que foi exposto por Armínio e depois amplificado, né, pelos seus alunos, e perceba a similaridade com aquilo que foi definido em Trento. Aqui eu estou falando do Sexto Concílio de Trento. Olha só, Trento, nós estamos falando aqui de 1547, tá? Essa sessão do Concílio de Trento. Vários capítulos dessa sessão vão afirmar coisas como o livre-arbítrio. Quer ver? O capítulo 1 dessa sessão de Trento diz o seguinte, abre aspas, havendo perdido a inocência pela prevaricação de Adão, feitos imundos, e como diz o apóstolo, filhos da ira por natureza,
segundo se expôs no decreto do pecado original, mesmo que o livre-arbítrio não fora extinto. Isso aqui é Trento. Isso aqui não é arminianismo, isso aqui é Trento. Mas eles também falaram sobre Jesus morrer por todos. Olha o que diz o capítulo 3. Ainda que Jesus Cristo tenha morrido por todos os homens, nem todos participam do benefício de sua morte, mas somente aqueles a quem sejam comunicados os méritos de sua paixão. Isso aqui é Concílio de Trento, doutrina católica. Eles também falaram sobre a cooperação do ser humano na salvação e o rejeitar da graça. Quer ver, capítulo 5, abre aspas. Declara também que o princípio da própria salvação dos adultos se deve tomar da graça divina, que lhes é antecipada por Jesus Cristo, isso é, de seu chamamento aos homens, que não possuem mérito algum. Até aí está indo bem. De sorte que aqueles que eram inimigos de Deus por seus pecados, se disponham, eles fazem um adendo, por sua graça, que os excita e ajuda a converterem-se para a sua própria salvação, assistindo e cooperando livremente com a mesma graça. Você coopera com a graça? Olha aí. Deste modo, tocando Deus no coração do homem com a iluminação do Espírito Santo, fica o homem, por um lado, não totalmente inativo, recebendo aquela inspiração que poderia também rejeitá-la. Isso aqui é Trento, tá? Eu não vou ficar entediando vocês. Uma última, Fé mais Obras, capítulo 10, o finalzinho, vai falar assim: e auxiliando a fé com as boas obras, as pessoas se salvam cada vez mais. Este é o aumento da santidade que pede a igreja quando roga: concedei ao Senhor aumentar a nossa fé, esperança e caridade. Hermenêutica 0 no texto, né? Isso aqui é Trento. Então, quando um holandês começa a ver essas similaridades que eu mostrei para vocês, é claro que eu selecionei alguns artigos aqui, mas começa a perceber que aquilo que vai ser apresentado pelos remonstrantes está muito mais alinhado com o catolicismo do que com o calvinismo, fala, esses homens são nossos inimigos. Então, 1609, um ano depois, morre Armínio, e em 1610, os seguidores de Armínio, eles publicam o que está escrito aí em cima, a remonstrância, esse protesto. E aí o arminianismo, ele literalmente, a partir desse momento, ele se afasta do calvinismo, essa aproximação muito maior do catolicismo, e em 1618 começa a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, guerra religiosa também entre protestantes e católicos. E quando acontece Dort? No mesmo ano, exatamente no mesmo ano. A guerra começa em maio e o sínodo se reúne em novembro de 1618. E a guerra vai até 1648, as duas guerras vão até 1648. Então, o sínodo de Dort, ele se reúne, de certa forma, preocupado. Ele está no meio de uma guerra, tá? E também, obviamente, preocupado com essa aproximação com o catolicismo. Aí você vai perguntar, por que Armínio decidiu escrever o que ele escreveu, se ele era um professor numa escola teológica calvinista? Por que ele fez o que ele fez? Por que os alunos dele, enfim, por que ele decidiu escrever Sentimentos? É o meu ponto 3 aí, que vai falar do escolasticismo protestante. Finalzinho do século XVI, início do século XVII, começa a haver uma mudança de pensamento na mente de alguns calvinistas, que culminou no escolasticismo protestante. Dentro do escolasticismo, a ideia é que não existe espaço para questões teológicas com as quais nós não conseguimos solucionar.
Teodoro Beza, que foi o sucessor de Calvino em Genebra, ele adota uma metodologia com raízes na filosofia aristotélica. Então, essa visão marcou o chamado escolasticismo protestante e começou a levantar algumas questões, tentando resolver essas questões que antes não se tocava, ou se entendia como nós podemos chegar até aqui e não ir além. Por exemplo, uma das questões que mais deixou Armínio furioso foi a questão do infra e do supralapsarianismo. Eu sei que para alguns aí eu não estou te xingando não, fica tranquilo, tá? Tenta entender a estrutura das palavras aí, infra e supra, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois, lapso, queda, tá? Então, se você quiser entender o infralapsarianismo, vai sugerir que o decreto de Deus de permitir a queda precede o seu decreto da eleição. Ou seja, quando Deus escolheu o eleito e ignorou o não eleito, ele estava já contemplando todos eles como criaturas caídas. Isso é o que diz o infralapsarianismo. Eu estou resumindo, tá, gente? Depois, essas questões sistemáticas, vocês conversam com o professor Antônio Neto, ele tira todas as dúvidas de cabeça, sem precisar pesquisar nada. O supralapsarianismo vai sugerir que o decreto da eleição de Deus, logicamente, precede o seu decreto de permitir a queda de Adão. Então, de forma que a sua condenação é, antes de tudo, um ato da soberania divina e somente secundariamente de justiça divina. Armínio ficou bravo, ele ficou descontente, desgostoso com essas questões, na verdade inconformado, talvez seria a expressão mais exata. Infelizmente, a atitude que ele tomou foi de apresentar uma proposta que era pior ainda, né? Ele não tinha problema para entender as coisas que estão encobertas, mistérios que não foram revelados para nós seres humanos. Ele entendia, por exemplo, que os reformadores estavam bem, eles estavam de acordo com questões que não têm solução, tensões teológicas que existem, que não cabem na nossa mente. Eles viviam em paz com isso, eles se harmonizavam, né, de forma humilde com aquela proposta de Paulo lá em Romanos 9, né? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Tem coisas que não dá para entender. Por exemplo, Lutero, né? Eu coloquei aí para vocês, quando ele escreveu um tratado famoso chamado Escravidão da Vontade, que ficou traduzido para o português, acho que numa versão resumida, né, pela editora Fiel, chamado Nascido Escravo, ele fala disso. Ele vai falar das três luzes existentes no mundo: a luz da natureza, que é dada a todos os seres humanos; a luz da graça, que é concedida aos crentes, né, aos eleitos; e a luz da glória, que não é dada a ninguém nesta vida, mas em que alguma medida nos será dada na glória. E a gente tem que aprender a viver com isso. Calvino, ele fala disso nas Institutas, né? Livro 3, deixa eu pegar a referência aqui, ponto 21, parágrafo 1, olha só o que ele fala: pois não é justo que impunemente, ou seja, sem punição, mais fácil, tá? Pois não é justo que aquele que está sem punição procure o homem interrogar as coisas que o Senhor quis que fossem escondidas por si próprio, e esquadrinhe desde a própria eternidade a sublimidade da sabedoria que Ele quis que seja adorada, e não que seja apreendida, para que também por meio dela Ele viesse a ser admirado. Ou seja, traduzindo, tá? Eu anotei para ficar mais fácil. Não é justo o ser humano tentar interrogar as coisas que Deus guardou, a grandiosidade da sabedoria que Ele quis
que existisse apenas para que nós o adorássemos e não o compreendêssemos. As coisas que Deus não revelou para nós, para que nós simplesmente caiamos o queixo diante dele. Não para que a gente o estude nesse sentido, mas para que nós o adoremos, como criaturas alcançadas pela sua graça. Então essa ideia do escolasticismo, de querer resolver essas questões insolúveis, deixou Armínio transtornado e motivou ele a questionar essa postura, apresentando a sua causa para esses ministros holandeses. Então, se você for pensar, o arminianismo ele é o patinho feio do escolasticismo protestante, marcado pelo aristotelismo. Ele é o filho revoltado. É a partir dessa ênfase exagerada que vai surgir esse debate tão acirrado que redundou no Sínodo de Dort. Dessa necessidade de uma reunião de pastores para falar: a gente precisa lidar com essa questão apresentada pelos remonstrantes. Se não fosse essa ênfase toda, provavelmente esse debate não tinha acontecido. Mas como nós cremos na soberania de Deus, né? Deus usou isso aí também para ressaltar aspectos da teologia que são extremamente importantes. Como é que a gente conclui isso aqui? Aspectos maravilhosos da teologia começaram a borbulhar. Já tinham borbulhado no século XVI, com os reformadores. Agora, com os pós-reformadores, essas questões vão ser trazidas à tona. Questões como depravação total vão tomar uma ênfase e uma importância agora muito maior, exaltando assim a graça de Deus na salvação do pecador, a eleição incondicional que nos faz cair de joelhos diante de Deus, por termos sido escolhidos sem haver nada de bom em nós, absolutamente nada. Essas coisas antes, elas não estavam tão evidentes, tão fortes, tão visíveis, se eu puder colocar assim. Mas agora, a partir de Dort, elas começam a ser ressaltadas. E o povo vai começar a estudar, vai começar a aprender, vai começar a ruminar, e com isso a igreja amadurece ainda mais. Então hoje, o que parece, século 21, está existindo uma disposição maior de pessoas, dada o número que a gente tem aqui hoje, de novo, numa noite fria e chuvosa, interessadas por estudar uma teologia reformada, especificamente falando 5 pontos, ou doutrinas da graça, como também é conhecido. Isso é bom? Extremamente bom, muito bom. Mas tomemos um cuidado para não fazer disso um cavalo de batalha. Como observou um amigo nosso, professor também, ele disse essa frase que está na tela: a doutrina da eleição sempre aparece na Bíblia em um contexto de adoração, nunca de discussão. Que isso nos motive a estudar cada vez mais e a lembrar das palavras de Paulo em Romanos 11, quando ele diz, ouçam: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aqui ele fala: quão insondáveis são os teus juízos. Por que o Senhor salva um e não salva outro? Paulo está falando, isso é insondável. Um dia, segundo Apocalipse 19, os salvos vão louvar os retos juízos de Deus. Enquanto isso não acontece, espalhemos o Evangelho, preguemos, oremos por aqueles familiares, amigos não salvos. Um dia nós não vamos lamentar no céu, se é isso que você está perguntando, não, nós vamos louvar a Deus, porque Ele foi reto nos seus juízos. É isso que a Bíblia fala.
Mas enquanto esse dia não chega, que nós sejamos diligentes em admirar esse Deus, que tem caminhos que são inescrutáveis, como Paulo falou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Que essa seja a nossa oração, porque dele e por meio dele e para ele são ou sejam todas as coisas. A ele, pois, como falou o professor Antônio Neto, a glória eternamente. Amém. E que Deus nos abençoe.